Viva, muito boa tarde a todos. Mais uma vez cá estamos para o nosso pequeno programa de 10 minutos. Jesus Cristo chegou à cidade, e que fala sobre Jesus Cristo, a sua obra, o seu discurso, enfim, a sua postura. O meu nome é José Brisolino e hoje gostaria de vos falar dizendo que Jesus Cristo desceu à cidade dos homens para nos ensinar sobre equilíbrio humano, equilíbrio da pessoa humana. No Evangelho de Mateus, Jesus, durante a tentação do deserto, aquele episódio bem conhecido, recorre às Escrituras do Antigo Testamento para lembrar o seguinte: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, falando que a questão da alimentação física é uma coisa importante, mas também importante é a alimentação espiritual. E o ser humano, de facto, tem múltiplas dimensões. Desde logo uma dimensão física, que tem a ver com o nosso corpo, digamos, mas também uma dimensão biológica, que também tem a ver com o nosso corpo, mais na questão dos sistemas, dos órgãos, dos tecidos, etc. Mas também uma dimensão psicológica, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, isto é naturalmente humana, é uma dimensão importante da pessoa humana, e por isso quando a pessoa tem algum desequilíbrio, não apenas alguma doença física, mas alguma doença, algum desequilíbrio, algum problema psicológico, a pessoa não está bem, está doente. Mas o ser humano tem também uma dimensão social. Essa dimensão social tem a ver da nossa interação com os outros, a nossa integração na sociedade, das relações sociais e humanas, da maneira como nós nos relacionamos com os outros. É uma dimensão muito importante, porque nenhum homem é uma ilha. Mas também o ser humano tem também uma dimensão cultural. Uma dimensão cultural que tem a ver com os seus princípios de vida, com os seus valores, com a maneira como se integra na sociedade, na cultura. E tem naturalmente também uma dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual é essa dimensão que muitas vezes é desprezada por algumas pessoas que não tomam consciência, não têm consciência da importância que ela tem. Há duas coisas, digamos, no ser humano, uma coisa chama-se a imanência, outra chama-se a transcendência. E eu diria que é uma espécie de uma moeda de duas faces de que nós somos feitos. A imanência tem a ver com aquilo que nós somos, com aquilo que tem a ver connosco diretamente, físico, enfim, do nosso mundo conhecido, sensorial. Mas a transcendência tem a ver com aquilo que nos transcende, que está para lá de nós como seres humanos. Ou seja, o mundo espiritual ou religioso, se quiser, não é? São duas faces da mesma moeda. E é curioso que há por aí muita gente que despreza o espiritual, a dimensão espiritual, mas apenas quando essa dimensão é relacionada com Deus. Mas já não desprezam o espiritual se forem, por exemplo, práticas do ocultismo. Há pessoas que não querem nada com Deus, não querem conhecer a palavra de Deus, não conhecem nada da Bíblia, nem estão interessados, mas são capazes de ir a correr para acreditar nas vigarices astrológicas, supostamente baseadas em horóscopos e noutros instrumentos, nos búzios, nas pirâmides, por aí fora. Portanto, não acreditam na transcendência que tem a ver com Deus, mas acreditam noutro tipo de transcendência ou de espiritualidade, se quiser, que tem a ver com o oculto, digamos. Então, isto demonstra uma falta de equilíbrio da parte das pessoas. Ora bem, tem que haver pão e tem que haver palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão é importante. Sem pão, sem alimentação, nenhum ser humano sobrevive. E ter a palavra de Deus sem ter pão não funciona. E pode até provocar alguma alienação. Durante décadas passadas, houve uma tendência no hemisfério norte tentar evangelizar no hemisfério sul os povos mais pobres apenas através da palavra e não através do pão.
E isso fez com que, nomeadamente na América Latina, houvesse uma reação, ou pelo menos duas reações, dois caminhos teológicos que surgiram, um na Igreja Católica, outro na Igreja Protestante, de reação contra essa teoria de dar palavra sem pão, de religião sem solidariedade. E foi assim que surgiram essas teologias que contrapuseram essa teoria dos países ricos em quererem evangelizar as pessoas sem se incomodar com o fosso e a falta de coesão social, a pobreza tremenda, a injustiça tremenda que esses povos estavam a suportar. Então o pão é essencial. Não é? E quando se dá a palavra, mas não se dá o pão, estamos a falar de alienação. A palavra é importante, porque ter pão também sem ter palavra é uma ilusão e conduz a uma coisa chamada o materialismo. Quando as pessoas só pensam apenas no material, quando pensam apenas em comer, em beber, quando pensam apenas em satisfazer as suas necessidades físicas, os seus desejos, digamos assim, naturalmente, desejos aceitáveis, com certeza, razoáveis, quando pensam apenas nisso, mas não pensam na sua vida espiritual, estão no caminho do materialismo. Ou seja, estão a desprezar uma parte de si mesmas. Estão a deitar fora ou a menosprezar uma dimensão, uma faceta da sua humanidade, do facto de serem pessoas, que traz equilíbrio, que contribui para um equilíbrio. E, portanto, facilmente, quando as pessoas entram no caminho do materialismo, entram no caminho da ilusão, entram no caminho do desequilíbrio, enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Já o caso de não ter palavra nem pão, não ter nenhuma das coisas, é uma perdição, digamos assim, porque se nós precisamos de pão para nos alimentarmos, para sobrevivermos, também precisamos da palavra para poder ter equilíbrio e para nos alimentarmos espiritualmente. Então Jesus quis ensinar àqueles que o ouviam o princípio do bom equilíbrio do ser humano. O bom equilíbrio é este: ter preocupação com o pão, ter preocupação com a palavra, ter preocupação com a satisfação das necessidades físicas, biológicas, psicológicas, sociais, culturais, mas ter também preocupação com as necessidades espirituais. Isto é muito importante. Quando nós desprezamos alguma destas duas coisas, estamos a entrar em desequilíbrio, o nosso ser entra em desequilíbrio, ficamos desequilibrados. Portanto, não podemos ter uma vida realmente harmoniosa, dificilmente a podemos ter, se falha este pilar ou aquele pilar. E, de facto, o pilar da vida espiritual é muito importante, tal como é importante o pilar da satisfação das necessidades físicas, biológicas, psíquicas e sociais e culturais, também é fundamental nesse equilíbrio do ser humano. O ser humano é muito complexo, é multifacetado. Portanto, aqueles que apenas têm um discurso sobre o aspecto espiritual e desprezam o aspecto social, o aspecto da solidariedade social, estão a falhar. E aqueles que fazem o contrário estão a falhar também. Nós precisamos de um equilíbrio. Nós precisamos de ambas as coisas na nossa vida e que todas estas dimensões do ser humano estejam presentes. E é assim que nós podemos ter uma vida harmoniosa, uma vida equilibrada. Uma vez que nós precisamos de alimento espiritual, eu convido a todos aqueles que me ouvem e que residam na zona de Setúbal a participarem nas nossas celebrações de domingo às 10h30 da manhã, na Igreja do Jubileu, na rua Frei António das Chagas, número 47, bairro Montalvão, em Setúbal, ou então a seguirem-nos online a essa mesma hora nas nossas redes sociais, e despeço-me partilhando o e-mail para questões ou sugestões que queiram colocar para serem aqui faladas. O endereço é JC Desceu à Cidade, de Jesus Cristo, JC Desceu à Cidade, tudo ligado, sem pontos, @gmail.com. E por aqui me fico e desejo um resto de uma semana abençoada. Fique bem, fique com Deus.